Você que está em casa, você que está acessando a partir do vídeo, eu queria que você tomasse posse dessa oração hoje. Eu queria que você pedisse a Deus uma palavra para a sua família. E eu vou orar por você. E essa palavra vai ser colocada no seu espírito pelo Espírito Santo. E a sua família não será mais a mesma a partir de hoje. Aproveite esse vídeo que você está recebendo e receba também essa palavra e essa unção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Estamos levantando muros e a sua família é responsável por parte desse muro como base de um reino. Amém. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Obrigado. Shalom, Igreja do Avivamento. Muito boa noite a todos. Eu quero agradecer Bispo Márcio, sua esposa, sua equipe. Como a minha esposa falou, é muito bom estar nesse lugar. Uma igreja adoradora. A atmosfera da ministração é outra. Tudo muda. E se você não vier ministrar, só participar do louvor, você já sai transformado. Porque Bispo Márcio tem uma unção específica. Dentro do que Deus chamou ele para fazer, ele é um excelente adorador e conduz a gente a um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Andam comigo aí o pessoal que gosta de correr com a minha agenda. Então, Torres, Mari e Cleidiana, que trabalham comigo, sempre estão. Não veio mais porque o pessoal tem uma agenda hoje. Queridos, restaurando muros é uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma palavra forte de Deus para o seu congresso. Deus colocou no coração de Márcio. E família como a base de um reino. Eu quero começar com você, por favor, Êxodo capítulo 19. Se você está anotando, do 1 ao 6. Êxodo capítulo 19, do 1 ao 6. Nós vamos tratar de algumas coisas hoje. Eu vou fugir um pouco da rotina do que é falar sobre família, porque vocês já estão instruídos. Bispo Márcio é um homem de família e eu vou seguir uma outra linha hoje. Espero colaborar com o congresso. Eu quero que você entenda. Se você gosta de anotar, eu queria fazer uma proposta para você. Eu queria que você deixasse 3 linhas. Eu vou sugerir um tema que eu trouxe. Você coloca e depois você deixa 3 linhas. E no final de tudo, antes de você dormir, você coloca um tema seu. Essa vai ser a maior ministração que foi dessa noite. É aquilo que você extraiu, que Deus falou diretamente no seu espírito. Tudo bem aí? Se você costuma anotar. Êxodo capítulo 19, os versículos de 1 a 6. Família, a base de um reino. Eu quero começar com você discutindo um pouco sobre reino. Quando o bispo me mandou o tema, eu entendi que seria reino de Deus. A base de um reino, o reino de Deus. A família é a base de tudo. A família é a base da sociedade. A família é a base de uma nação. A família é a base da igreja. A família, igreja, denominação. A família é a base da igreja, corpo de Cristo. A família é a base do reino de Deus. Mas aqui nós queremos discutir 2 coisas. Família, todo mundo sabe o que é. Mesma palavra de nação no hebraico. Na sua tradução vai ter que Deus chamou Abraão e disse para ele que nele seriam benditas todas as nações da terra. Em outras traduções, todas as famílias da terra. E o verbo é o mesmo, está lá do mesmo jeito. Mas a gente podia discutir nesse começo o que é reino de Deus na sua mente. O que você concebe como reino de Deus? Nós vamos falar em conceito, não. Conceito, Google ajuda a gente. O que é reino? O que você entende ser o reino de Deus? Eu quero falar um pouco com vocês sobre o que é apóstolo. Se você entende o que é reino, você entende o que é apóstolo.
Se você entende o que é o ministério apostólico, você entende o que é reino. Antigamente, o Império Romano, o Império Grego também, eles, quando queriam conquistar um território, eles, dentro dos seus generais, eles escolhiam apóstolos. Era o nome dado a quem ia invadir, ocupar e transformar. Então, começamos a construir uma ideia de reino de Deus. Nós temos a ideia religiosa, que é aquele algo abstrato, que todo mundo sabe que está dentro, mas ninguém sabe o que faz para expandir e para se colocar especificamente. Isso é a ideia da religião. Aceitou Jesus, está no reino de Deus, ok, daqui para frente a gente faz o quê? A gente tipo, como assim? Mas a ideia de reino de Deus é uma ideia apostólica. Então, os apóstolos eram chamados pelo imperador para ir ao território escolhido, ocupar, invadir, ocupar e transformar. E aí, o que acontecia? O que acontecia era que o rei só visitava aquele território para o qual mandou os apóstolos, quando aquele território estava com a mesma cultura, com a mesma atmosfera, com a mesma essência do reino que os apóstolos foram mandados. Porque o rei nunca visitava nenhum território onde ele não se sentisse em casa. O imperador não visitava nenhum território que ele não se sentisse em casa. Então ele mandava os apóstolos para invadir, ocupar e transformar. Transformar em quê? Transformar na resposta da oração de Jesus: que seja feita a tua vontade, aqui nesse território, como é feito na sede do império. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como Jesus falou, assim como é no céu. Então, passando por essa introdução, o que a gente entende por reino? Reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus, onde a atmosfera, onde o ambiente responde à vontade daquele que enviou a igreja apostólica para que invadisse, ocupasse e transformasse. E aí você vem com o tema dizendo que a família é a base dessa ocupação, dessa invasão, dessa ocupação e dessa transformação, para que o rei possa visitar aquele território. E ele vai visitar porque ele olhou lá de cima e entendeu que aquele território é feita a vontade dele, assim como é no céu. E eu quero declarar sobre você nessa noite, como família, como base do reino de Deus, que a sua família é uma família apostólica e foi colocada nessa cidade para invadir, para ocupar e para transformar. E Deus fará uma visitação sobrenatural na cidade de Rio Largo, porque ele verá do céu uma igreja adoradora formada por famílias apostólicas, e ele verá que Rio Largo é um lugar que se parece com o céu, e ele visitará de forma sobrenatural, porque somos a base de um reino. Se você crê, se você recebe, dá um grito de libertação nessa noite e dá um aplauso ao Senhor. Família é a base de um reino. Diga: minha família foi levantada por Deus para invadir, ocupar e transformar. Diga: onde tiver um membro da minha família, ali estará apóstolos do reino de Deus. Alguém está aí comigo? A restauração dos muros, ela é uma proteção para o lugar do culto, para o altar. A restauração dos muros foi uma necessidade para que o lugar onde
a presença do Senhor ia ser manifesta, fosse protegida. E Deus colocou no coração do bispo Márcio que a base disso tudo é a família. E quando vimos em Neemias a reconstrução dos muros, a atividade de reconstruir os muros, cada casa construía na sua frente. O muro da frente da sua casa era o local da responsabilidade de reconstrução daquela família. Então, quando vamos ligar os pontos até agora, nós vamos ver que em Rio Largo tem um muro para ser restaurado, para que a proteção do altar do Senhor nessa cidade seja efetuada, para que possamos transformar essa cidade a ponto de ele visitar periodicamente com manifestações gloriosas, porque ele vê essa cidade como o reflexo do seu reino. E para isso nós temos famílias, cada uma de frente a um pedaço do muro, e é nossa responsabilidade restaurar esses muros. Posso ouvir amém? A família, ela tem um papel fundamental, que é o papel de influenciar a sociedade. Mas uma família que tem o poder e a autoridade dada por Deus para ser a base de um reino, é uma família que tem algumas características, e é delas que nós vamos falar nessa noite. Vamos ler Êxodo capítulo 19, os versículos de 1 a 6. Se você está comigo, diga amém. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Ora, nós temos aqui duas coisas que precisamos começar a falar enquanto tratamos de família. Deus mandou falar à casa de Jacó, e Deus mandou falar aos filhos de Israel. Nada nos 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive as vírgulas, estão aqui por acaso. Nós temos o Novo Testamento escrito no grego, no latim, algumas coisas, e isso modifica muita coisa. Mas os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos a instrução dos meus professores. Nós temos 4 tipos de interpretação: capítulo, versículo, frases, pontos e acentos. Isso não é mostrando conhecimento, isso é para dizer para você que quando você abrir os 5 primeiros livros da Bíblia, não cabe interpretação pessoal que não comece pela literalidade do texto. Então, quando Deus falou, fala à casa de Jacó e fala aos filhos de Israel, o Senhor estava falando primeiramente à família, a casa de Jacó. Ele estava falando às mulheres de Israel, aquelas que tinham a incumbência de edificar a sua casa, e depois aos filhos, para que respondessem à ideia que Deus estava começando a dar àquela que iria edificar a casa. E aí o Senhor traz a proposta: olha, libertação do pecado, libertação do mundo, não se resume apenas numa vida eterna com Deus. E aí ele diz no versículo 4: vocês têm visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. E aí o versículo 5 ele diz: agora pois, todas as traduções, eu queria que você me dissesse a primeira palavra do seu versículo 5, qual é? Agora, todas as traduções. É exatamente o momento em que Deus coloca-nos diante de uma nova proposta, além da salvação: ser uma nação de reis e sacerdotes, ser uma nação construída para governar e para exercer o sacerdócio sobre a terra.
E aqui ele fala diretamente à família: fale à casa de Jacó. Família é a base de um reino. Um reino é uma jurisdição onde a mente do rei governa e todos daquele reino respondem à vontade do rei. Nós temos um problema com o reino porque nós vivemos numa democracia. Então na democracia o poder emana do povo e para o povo. No reino não. No reino a vontade do rei é lei, não se discute. Não se tem tribunais além do tribunal do rei. E ele diz: olha, fala à casa de Jacó. E Deus está falando a você nessa noite, à sua família, que Ele quer estabelecer o reino dele em Rio Largo. Mas Ele quer começar pela sua casa, fazendo que nós entendamos nessa noite que a nossa casa é uma casa onde a vontade de Deus tem que ser feita, tem que ser realizada, para que a autoridade dele venha sobre nós e possamos influenciar. E eu quero declarar sobre a sua vida que todo o território ocupado pela sua família será impactado pela glória de Deus, pela presença de Deus, pela vontade de Deus. E a adoração que vai subir em Rio Largo não é só que é feita aqui na igreja, mas também aqui é feita na sua casa, no seu lar, no centro da sua família. Deus está levantando altares nessa noite. Cada família levantará um incenso suave, cheiroso às narinas do Senhor, e veremos essa cidade transformada, visitada pelo Senhor, como que se estivesse em casa, porque a glória de Deus estará sobre a sua igreja, mas também sobre a sua casa, sobre o seu pastor, mas também sobre os seus filhos, sobre a sua igreja, mas também sobre aqueles que habitam debaixo do seu teto. Quantos recebem e pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Uma família que é constituída por Deus como a base de um reino, ela tem duas características importantes. Ela tem muitas características, eu escolhi duas para que a gente converse nessa noite. Primeira característica, essa família tem uma visão clara do propósito de Deus para ela. E aqui eu quero falar um pouco com você sobre propósito, porque virou clichê. Todo mundo sabe que nós nascemos com propósito e que Deus nos criou com propósito. Todo mundo sabe o que Jeremias disse, o que Deus disse a Jeremias antes que eu formasse você. E aí a gente sabe um monte de coisa. Está lá Rick Warren com o livro A Vida com Propósito. Está lá Michael Phelps, o maior medalhista olímpico de natação, dizendo que era um drogado e com TDAH em alto nível, mas o livro que trouxe propósito à vida dele. Mas o que é propósito? Propósito. Tudo que Deus tem para nos dar vem através do propósito. Nós temos duas fontes de receber o que Deus tem para nós. A primeira é a cruz. Salvação, dons espirituais, batismo no Espírito Santo, ministérios, vida eterna com Deus. Mas existe algo que nós precisamos entender. Quando nós aceitamos a Jesus, não morremos no outro dia. E aí nós temos uma vida como pessoa e como família até Jesus voltar. E aí vem o propósito. Tudo que Deus tem para nós em relação à eternidade e em relação à nossa vida espiritual, a cruz e a graça são suficientes. Mas tudo que Deus tem para nós, enquanto vivermos aqui na terra para a expansão do reino, o propósito é vital. Toda a relação é em cima de uma promessa. Tudo que nós oramos precisa ser em cima dessa palavra. E aí eu quero falar em dois textos com você. Por favor, abra Gênesis capítulo 18. E nós vamos falar um pouco de Abraão rapidinho. Gênesis capítulo 18. E os versículos do 17 ao 19. Gênesis capítulo 18.
Quantos acharam? Gênesis capítulo 18, do 17 ao 19. Veja só. Disse o Senhor. Nós estamos aqui na conjuntura em que Deus desceu para verificar se o pecado de Sodoma e Gomorra realmente era aquilo que o clamor estava chegando no céu. E nós sabemos que ele passou por Abraão, foi atendido por Abraão, ele e mais dois seres, e dali ele se dirigiu para Sodoma. Houve a intercessão de Abraão para não destruir, com 40 justos, com 30, com 15, com 10. E antes do Senhor prosseguir, ele disse uma coisa. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Preste atenção, repara só. O Senhor não pôde esconder nada de Abraão. E qual foi o pressuposto que ele usou? O que forçou Deus a não esconder isso de Abraão? O propósito para o qual ele tinha chamado Abraão para estar naquela terra. Então veja que o propósito faz toda a diferença na nossa relação com Deus, para o entendimento daquilo que fazemos, daquilo que executamos. Deus disse: eu dei uma palavra para ele, eu empenhei uma palavra para ele, e Sodoma e Gomorra estão dentro do território que eu prometi dar para ele. Então, se eu prometi dar para ele, eu não posso fazer nada sem comunicá-lo, sem dizer para ele o que eu vou fazer. E aí, continue lendo comigo. E nele serão benditas todas as nações da terra, versículo 19. Olha só: porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e sua casa depois dele. Para quê, querido? A fim de que sua família, seus filhos, sua casa depois dele guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Para quê? Para que eu faça vir sobre ele a palavra que dei para ele, para que eu cumpra nele o propósito para o qual o chamei para aqui. Então, nós estamos no mundo, queridos, e naquele tempo que o Espírito Santo fala conosco, nós tomamos uma decisão por Cristo e nós entramos no reino. Só que nós não morremos. E aí, esse reino precisa expandir. Esse reino tem algo para ser executado através da nossa vida. E aí que Deus faz? Deus nos chama e nos dá um propósito. Então propósito não é clichê. Propósito é a ordenação de Deus depois da sua salvação, para criar um caminho claro, perfeito, visível, inteligente, pelo qual você vai se dirigir e conduzir a sua família. Qual é o nosso problema? A Bíblia diz: conhecereis o que vai te libertar? A verdade. A nossa educação hoje é uma educação que não diz a verdade. Deixa eu te explicar. Nós dizemos mais para os nossos filhos o que não fazer ou o que fazer? O que não fazer. Isso é fruto da religião. Quando você raciocina o que a religião fala sobre santidade, você chega para um religioso e pergunta: você é santo? Ele vai dizer: yes, I am. E você vai dizer: por que você diz que é santo? Ele vai dizer o quê? O que ele faz ou o que ele deixou? O que ele deixou. Por quê? Porque eu não fumo, eu não bebo, eu não vivo nas farras, eu sou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu sou uma pessoa... Ora, mas santidade não é isso. A palavra santo é separado para... Então, se é separado para, então eu não sou santo pelo que eu deixo. O meu nível de santidade é pelo que eu descobri, para o que eu fui separado e estou fazendo aquilo. Lá na família a mesma coisa.
Por que que seu filho não vai fazer medicina, tem que fazer direito? Por que seu filho tem que fazer direito e não medicina? Por que que ele tem que fazer uma faculdade ou não um curso técnico em informática? Eu tenho um amigo meu que tem um filho que produz vídeo no YouTube, que a última vez que o pai, tem 16 anos de idade, a última vez que o pai olhou na conta, tinha 29 mil reais na conta do menino de 16 anos de idade. Aí você vai pegar esse menino e vai colocá-lo numa faculdade para fazer o quê? Propósito. Deus disse a Abraão: eu tenho uma promessa para você. E a promessa era dele ser pai de uma grande nação. E Deus sabia que ele ia morrer sem ver essa promessa. Ele só veria Isaac, só veria Ismael e só veria os filhos de Quetura. Mas a promessa estava em Isaac, então ele só viu um. E aí Deus disse a ele: eu vou cumprir a promessa, mas eu preciso que você ponha em ordem a sua casa. Que você diga para eles: para que foi que eu te criei? Porque foi que eu te tirei de dos caldeus e te trouxe para cá? Qual é a minha perspectiva? Eu estou te explicando, então eu preciso que você explique para ele, para que ele se crie, se desenvolva, para que ele invista na faculdade nesse propósito. Porque se ele fizer isso, a minha promessa para você será cumprida. Você entende? Propósito é fundamental, é vital. Está aqui o Josué, meu filho. Toda a rota dele está traçada. Para o ano faz 5 anos, vai para o inglês. Por quê? Porque vai ser meu sucessor. E como meu sucessor, ele vai fazer o ensino médio e aos 17 anos vai para os Estados Unidos. Passar 4 anos na mesma escola que Ana Paula e que André Valadão passaram. Enquanto eu estou aqui, na minha limitação, tocando o barco, e depois ele vem com a visão mundial, como veio André Valadão, como veio Ana Paula, e me ajuda no ministério, e explode naquilo que Deus me prometeu. Eu verei o que Deus me prometeu na vida do meu filho. Mas como eu tenho essa visão, eu crio a minha família, e tudo que eu digo não para ele, eu digo o porquê do não. Por que não? A Bíblia diz: ensina a criança no caminho, não o caminho. Meu filho, você não pode usar droga, você não pode beber, você não. Eu ensinei Josué a orar na hora da comida, é assim: Papai do céu, obrigado por esse alimento, pela mamãe que cuida da gente, e porque o Josué é um homem de sucesso. Por que eu gravei isso na mente dele? Por que eu ensinei a ele que sucesso é a progressiva realização dos planos de Deus na nossa vida? Para que ele tenha uma visão, e tudo que eu diga não para ele, eu justifique que não colabora com a visão de Deus para a família, para o futuro dele. Uma família que é a base do reino, uma família que é a base de um reino, é uma família que conhece o seu propósito, é uma família que entende porque Deus uniu aquelas pessoas, é uma família que entende porque mora em Rio Largo, é uma família que entende porque Deus colocou no Ministério Apostólico Betel, é uma família que entende porque é do louvor, porque é da dança, porque é da adoração, porque é do ministério. Uma família que entende. Esse entendimento é fundamental para o que Deus quer fazer na sua vida enquanto você vive na terra. Toda a sua relação com Deus aqui na terra vai partir do pressuposto que você entenda para o que Ele te criou e para que Ele formou a tua família. Você quer outra coisa? Deixa eu te mostrar. Vai um pouquinho mais na frente, no capítulo 25, no mesmo Gênesis. Gênesis 25, por favor. E os versículos 22 e 23. Olha que coisa bacana novamente. A gente vai ver uma mulher desesperada, sem sabedoria, sem orientação, fazendo bobagens, mas a bobagem dela não foi punida, porque ela estava na sua ignorância, vivendo a palavra de Deus para a família dela. A mãe de Jacó chamou, quando Isaac disse que ia abençoar os meninos, e mandou Esaú
caçar. E a gente sabe o que ela fez com Jacó para enganar Isaac. Mas ninguém foi punido. Você viu? Ninguém foi punido. Ela não foi punida. Deus honrou o que Isaac disse para Jacó. Por quê? Por causa de uma ignorância. E o pressuposto por trás da ignorância e das ações foi o propósito. Leia comigo, por favor. Nós estamos em Gênesis 25, 22 e 23. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E o que ela diz? O que diz a palavra? Alguém está comigo? E ela consultou ao Senhor. E o Senhor fez o quê? Definiu o propósito da família. 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais. Como você acha que seria? Traga esse quadro para nós agora. Século 21, certo? Traga. Você tem uma palavra dessa. Como é que você alinha seus investimentos? Como é que você explica para o mais velho o que vai fazer com o mais moço, se não tem uma palavra? Você entende? Se alguém tinha que fazer algo, um curso de administração, e só tinha dinheiro para pagar 2, quem ia para a faculdade? Jacó ou Esaú? Por quê? Por causa de uma palavra de Deus. Quando você tem que escolher, sob que pressuposto você escolhe para sua família? Quando você tem que tomar decisões que vai afetar a todos, sob que justificativa você toma? Família tem que ter propósito. Os meus 2 mais velhos, o mais velho já chama ele de pastorzinho. Sabe por quê? Porque a família foi informada do que Deus tem para nós e qual é a nossa rota. Todos já sabem que ele vai para os Estados Unidos, vai passar um tempo. Às vezes eu estou chorando, dando banho nele e dizendo a ele: eu quero aproveitar o máximo que eu posso com você, porque nós vamos ficar um tempo separados. Há um propósito de Deus para a nossa família, e parte dele é você substituir o papai. Como é que você toma as suas decisões? Como é que você educa seus filhos? Como é que você corrige seus filhos? Querido, toda disciplina para ser suportável precisa de uma visão maior, que dê motivação para suportar aquela disciplina. E essa visão é uma palavra de Deus para sua família. O atleta passa 12 horas treinando, 365 dias no dia anterior à Olimpíada. Está passando as reportagens agora, já estão treinando para a Olimpíada. Dores musculares terríveis. E eles suportam, por quê? Porque eles têm uma visão de estar no pódio, recebendo uma medalha. Então o seu filho, para ser aquilo que Deus propôs para ele ser, ele vai passar por muito sofrimento. Vai para um colégio e lá estão as pessoas do mundo com a mentalidade maligna, tentando influenciar seu filho. E o que você diz para ele? Qual é a força propulsora para manter seu filho em santidade? Sabe qual é? A visão. Então quando você mostra a visão de Deus, o propósito de Deus para sua família, você dá a ele poder, você dá a ele motivação, e ele suporta os calos, ele suporta a afronta, ele suporta a vergonha, porque sabe que Deus tem uma palavra, e essa palavra trará dupla honra para você, para sua família e para ele. Então eu quero declarar sobre a sua vida que ainda esse ano, os que não têm uma palavra de Deus específica para sua família, Deus vai liberar a revelação de uma visão e de um propósito específico, para que você ordene sua casa, para que ele faça cumprir todas as palavras que tem liberado sobre você. Quantos recebem nessa noite? Pode reagir, dizer algo para Deus nessa noite. Primeira característica de uma família que é a base de um reino: conhece, tem a visão clara do propósito de Deus para ela.
E aí, os investimentos são direcionados a melhor aproveitamento dos dons, talentos e competências individuais. A direção ministerial é assertiva. Ora, eu tive que descobrir qual seria o meu sucessor. Por quê? Não quis nada com o ministério, mas é bom em criação, no Adobe, faz cartazes, shows, coisas incríveis. O outro é bom em vídeo, em edição, faz vídeos de 4K, em HD, em alta resolução, parece que foi filmado nos estúdios profissionais. O meu sucessor é ele. Eles trabalham nas minhas mídias, eles jogam a minha visão, a nossa visão no mundo, e ele me sucede. Por causa de um propósito, você consegue discernir e aproveitar os dons, os talentos e habilidades. Ao invés de eu mandá-lo para um seminário teológico, mando para uma escola de criadores, para ele aprender a usar o computador com eficácia. Ao invés de eu mandar esse para uma escola de informática, estou mandando para o inglês, para ir para os Estados Unidos, por causa de uma palavra de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, por a visão de Deus. A pergunta nessa noite é: o que Deus tem falado com você? Se não falou ainda, ou se você não se apercebeu, eu quero proclamar como apóstolo das nações, que o seu espírito hoje é despertado pelo Espírito do Senhor, para ouvir claramente a voz de Deus. E não importa a idade que você tenha, aos 75 anos, Abraão conheceu a vontade plena de Deus na vida dele, e os últimos 25 anos viveu dentro da vontade do Senhor. E quando morreu, a Torá diz sobre a vida dele: e morreu Abraão farto e pleno de dias. Essa será a sua sorte, essa será a sorte da sua casa, essa será a sorte dos seus filhos. Se você recebe, aplauda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores nessa noite. Diga: a minha casa viverá o propósito do Senhor. Diga mais alto: a minha casa viverá o propósito do Senhor. Diga mais alto: a minha casa viverá o propósito do Senhor. Para eu passar para o segundo ponto, eu quero só te dar uma informação bacana. Preste atenção. Trabalhar muito não significa ser produtivo. Ah, óbvio. Mas por que não? Já que é tão óbvio. Porque só é produtivo quem tem a visão. Se você não sabe o que tem que fazer, eu tenho que construir 3 caixas dessas novas para cada lado, para duplicar o PA até o próximo evento. O próximo evento é o Congresso de Adoração, daqui a 3 meses. Pronto, eu tenho a visão, tenho a meta e tenho os prazos. Então eu posso mensurar se sou produtivo. Se não, eu posso fazer as mesmas caixas com o tempo que eu quiser. Eu estou trabalhando, mas não posso mensurar a produtividade. Quem não tem propósito na sua vida e nem para sua família, pode estar trabalhando muito, inclusive dentro da casa do Senhor, sendo recompensado com dons espirituais, com unção tremenda de Deus, mas não pode se dizer produtivo, porque não sabe o que foi incumbido de fazer. Então não sabe mensurar o quanto já fez. Alguém está aí? Isso é importante. Isso é importante para você aqui na igreja. Isso é importante para você na sua empresa. Você conhece missão, visão e valores da empresa onde você trabalha? Como você sabe que você é produtivo? Isso é bom para a sua casa. Isso é bom para o reino de Deus. Então eu quero declarar sobre a sua vida: você não andará mais na ignorância, porque aquele que nos comprou e começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia da vinda de Jesus. Nós vamos andar inteligentemente, caminhando a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. E assim como Deus fez a cada dia, terminar o dia, olhar e dizer: e viu Deus que foi. Por que foi bom? Porque ele sabia o que ia criar naquele dia. Então ele pôde mensurar se foi produtivo. Isso é importante. As pessoas olham a nossa trajetória, olham a nossa família. Uma família constituída por Deus como base de um reino é uma família que conhece claramente o propósito para o qual Deus a levantou
e a formou. Em segundo lugar, uma família constituída por Deus para ser a base de um reino, ela tem a revelação bíblica do papel de cada integrante. Sua família é uma corporação, é a primeira empresa. Você vai ouvir isso em todas as palestras. Quando eu dou palestras fora, eu falo a mesma coisa. Tem pessoas que eu não escuto palestra sobre liderança aqui no Pajuçara Management, porque já teve 4 mulheres, nunca segurou um casamento. Como é que vai ministrar para mim sobre liderança? Eu venho, pago, mas não assisto a palestra. Sabe por quê? Porque quem não consegue liderar a família, vai ministrar o que sobre liderança? O quê? Conhecer os papéis. E eu quero começar com o papel mais perigoso da família, da mulher. Quantos homens tem aqui? Diga amém. Oxa, sangue de Jesus. Quantos homens tem aqui? Digam amém. Eu queria que você olhasse para o homem mais perto de você, e dissesse para ele: você não tem ideia com quem você dorme. Você não tem noção com quem você dorme. Eu estou falando com os casados. Os solteiros que dormem com ursinho de pelúcia, eu não estou falando nada disso. Estou falando com os casados. Você não tem noção do que você dorme. Agora eu quero falar com as mulheres. Você conhece o seu papel? Quando a gente vai para Efésios capítulo 5, não precisa abrir, que a gente vem falando sobre, que Paulo vem falando sobre submissão. Ele diz: vós mulheres sejais submissas aos vossos maridos, ou sujeitas, depende da sua tradução. Isso é o versículo 22. E o versículo 21 diz algo interessante: irmãos, sujeitai-vos uns aos outros. E o verbo é o mesmo. Se o verbo é o mesmo, você não pode cobrar da sua mulher o que você não cobra do seu companheiro de trabalho. Eu estou falando em termos de sujeição, não em termos de atividades. Depois você lê Efésios 5. Sujeitai-vos uns aos outros. E Paulo continua: e vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido. Ora, se ele pega o mesmo contexto, o mesmo verbo, e fala para eu me sujeitar a você, e você se sujeitar a mim, quando eu vou tratar com ela, eu preciso usar o mesmo pressuposto. Eu não posso forçá-la, porque eu não consigo forçar você, porque a conjuntura é a mesma. E de que Paulo está falando? Paulo está falando de forma corporativa, institucional. O que Paulo está falando é, vamos supor, uma cozinha. Então nós temos duas peças que fazem praticamente o mesmo papel: o fogão e o micro-ondas, certo? O que Paulo está dizendo, se o fogão falasse: ah, você não vai se esquentar em mim hoje? Não, meu filho, eu não vou esquentar essa comida em você, porque eu estou apressado. E o micro-ondas é melhor, é mais rápido. Então ele se calava e se sujeitava, não porque ele é inferior ao micro-ondas, mas porque são funções diferentes, e Deus usa dentro da necessidade dele. Dê um aplauso ao Senhor. E aí, quando o outro está sendo usado dentro da especificidade dele, da unção dele, eu me sujeito. Então eu estou aqui com o louvor ministrando, eu estou sujeito ao ministro de louvor, ou não? A equipe de louvor, quando chega a minha vez de ministrar, ele me ajuda, e todos nós estamos sujeitos. Eu estou sujeito a uma unção de oração que foi feita pelo congresso há não sei quantos dias. Eu estou sujeito ao jejum que a igreja fez pelo congresso. Eu estou sujeito ao mover de adoração que semanalmente é levantado nesse lugar. Sujeição significa respeito pelas qualidades, os dons e as atribuições e as unções individuais. Alguém está aí? Mas por que isso não acontece? Agora eu vou falar só com as mulheres. Por que isso não acontece? Por causa de uma palavra de Adão,
que todos, absolutamente todos, colocaram em mente e criaram um comportamento. Eu quero falar com você em Gênesis capítulo 2, por favor. Gênesis capítulo 2. Veja que coisa incrível. Gênesis capítulo 2 e o versículo 18. Gênesis 2, 18. Preciso que você, mulher, quantas mulheres tem aqui nessa noite? Preciso que você entenda profundamente isso. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Como é que diz o restante do versículo? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, madura. Deixa eu fazer uma pergunta para você, mulher. Quando você está no ambiente, ou na sua casa, com a sua família, com seus pais, com seus avós, e você precisa de um conselho para uma dúvida, você procura o mais novo ou o mais velho? Por quê? Idoneidade. A idade traz para a gente, mesmo que não seja, a ideia que é uma pessoa idônea, vivida. Deus levantou a mulher para isso, para ser uma auxiliadora idônea. O mesmo verbo, absolutamente o mesmo verbo, e a mesma conjuntura gramatical é usada em 1 Samuel, quando Deus fala com Samuel à noite, e no outro dia Eli chama ele e diz: o que Deus lhe disse? E ele: que ele faça o dobro com você do que ele disse que ia fazer comigo, se você não me disser. Ele diz: bom, aí eu não vou me meter. Essa consulta de Eli a Samuel tem o mesmo verbo que está aqui. Eli consultou alguém que conhecia a vontade de Deus para aquele tempo. Quando Deus disse que a mulher era uma auxiliadora idônea, ela que andaria debaixo de revelação, e na dúvida que o marido tivesse, ela podia, a partir da revelação que caminha com Deus, tirar a dúvida e complementar a informação. É assim que funciona. Agora deixa eu te mostrar outra coisa. Capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Vou te ensinar algo da parte de Deus nessa noite. Não é para você se revoltar não, porque Satanás gosta de polos: subserviência e feminismo. A Bíblia fala de submissão, nem uma coisa nem outra. Subserviência é algo que foi imposto como submissão, para trazer revolta às mulheres e elas pularem para o lado do feminismo, um movimento maligno que tem roubado revelação das mulheres. Todas estão aí? Gênesis 3:20. Quando você vai ler o capítulo 3, se você tem subtítulo na sua Bíblia, qual é o título do capítulo 3? A queda do homem. Diga a pessoa que está do seu lado: a queda, vou dizer para ele, a queda do homem. Então, tudo que o homem vai fazer a partir de então está fora de revelação. Agora lê o 20 comigo. O que diz o seu versículo 20 do capítulo 3? E deu o homem o nome de quê? De Eva. Quem foi que deu o nome? O homem. Depois de quê? Do pecado. E aí ele justificou porque chamava ela de Eva. Leia. Olhe para mim aqui, só as mulheres. Você tem duas alternativas: ou você anda pela visão de Deus, ou anda pela visão do homem caído. A visão de Deus é uma mulher que tem intimidade suficiente, que na hora que o marido precisa do apoio, ela tem uma revelação para compartilhar.
A visão do homem para o pecado é: você é mãe de um menino. É Eva. Deus nunca chamou a mulher de Eva. Nunca. Quem chamou a mulher de Eva, mãe do menino, foi Adão. Depois do pecado. Você não vai encontrar em canto nenhum o nome Deus chamando a mulher de Eva. Pelo contrário, eu vou te mostrar que Deus chamava os dois de Adão. Agora eu quero perguntar a você, mulher. O que você quer, eu já despertei. Mas eu quero perguntar como você anda hoje. Você anda debaixo de revelação? Ou você está no lugar de mãe dos meninos? Quando seu marido está de cabeça quente, quando as coisas estão apertadas, você tem uma palavra revelada, como teve Samuel? Eli sabia que estava em apuros, e ouviu Deus falar com Samuel, chamar 3 vezes. E ele sabia que tinha uma palavra lá, porque ele sabia que o menino estava diante da tenda do Senhor, debaixo da tenda do Senhor, diante da luz da menorá. E ele chegou no outro dia e disse: eu sei que está difícil a minha situação, eu tenho visto a situação dos meus filhos, e eu ouvi que Deus falou com você, por favor me diga algo. Ele estava dizendo: você é um auxiliador idôneo para mim. Você tem uma revelação, fala comigo. O resto é blá, blá, blá. E Provérbios diz que é melhor morar debaixo de uma ponte do que com uma mulher que vive blá, blá, blá e não resolve nada. Isso é coisa de mãe de menino apenas. Que posição você ocupa? Que nível de intimidade você tem com Deus? Não importa se seu marido é líder, se não é, se é cristão, se não é, porque aqui o que está em jogo é o que Deus criou. Se você vai entender e viver esse propósito, ou se você vai ser Eva, minha pequena Eva. Diga comigo: Eva é um apelido humano para uma criação de Deus. Eva tira as características, Eva rouba. Então aqui vai uma lição para os homens: nunca abra sua boca sobre a sua mulher quando você estiver aperreado, nervoso e em situação emocional desequilibrada, porque a Bíblia diz que assim como o sacerdote determina na sua casa, assim é. E Adão disse para ela: você é Eva, mãe dos meninos. E a partir de então, Eva perdeu a característica de ser auxiliadora idônea. O que você tem dito sobre a sua esposa? O que você tem falado sobre ela? O que você tem falado com ela? E você, mulher, o que você tem ouvido, acreditado e vivido a partir de uma mentalidade fora da direção de Deus? Eu quero dizer algo para você. Você nasceu para liderar. Desculpe, você nasceu para influenciar. Você precisa andar debaixo de revelação, porque você vai continuar influenciando sempre. Eu estou falando com as mulheres. Mulher nasceu para influenciar. Por isso que quando Deus falou com Israel, falou primeiro a casa de Jacó. Deixa eu te fazer uma pergunta, vale $1 milhão. A serpente procurou quem? Sabe por quê? Porque quem influencia tem mais poder do que quem lidera. Porque você pode liderar sem influência. Basta ter um cargo. Então a mulher tem a genética da influência. E você precisa andar debaixo de revelação. Porque ou você vai influenciar pelo Espírito Santo, ou o inimigo vai manipular você para você influenciar. Mas os dons de Deus são irrevogáveis. Deus criou a mulher como influenciadora.
Quando ele quis falar sobre Jacó e Esaú, não falou com Isaac, falou com Raquel. Quando ele quis constituir Israel uma nação de reis e sacerdotes, ele falou à casa de Jacó, as mulheres, porque eram elas que iriam influenciar as crianças. Posso fazer uma pergunta? Ensino fundamental e infantil tem mais professor ou professora? Por que você acha? Imagine você, o tio. Isso não é no Brasil, que a gente podia dizer, isso é característica de nação do terceiro mundo. Não, isso é mundial, em todos os lugares, do berçário até o ensino fundamental. 99% dos professores são mulheres, porque a criança é influenciada pela mulher. Alguém está aí comigo? Quantos podem dizer amém? Vou perguntar a você de novo. Você é auxiliadora idônea? Ou você é Eva? Deixa eu te dizer o poder da sua influência. O que foi que as filhas de Ló fizeram com ele? Você acha que tem bebida que deixe um homem bêbado e ele possa produzir um fruto? Você já viu isso? Aonde você já chegou? Um cidadão tão bêbado que não consegue ver o que está acontecendo e engravida uma pessoa. Onde foi que você viu isso? Existe, irmão. Um dia Jacó ia voltando do campo e uma das suas mulheres estava lá e disse para ele: hoje você dorme comigo, porque eu paguei o aluguel seu com as mandrágoras que meu filho tomou no campo. E Jacó foi para onde? O que você acha que é isso? Jacó era besta. Ismael foi gerado por causa da influência de uma mulher, fora do propósito de Deus, dominada pela sua ansiedade. Mas no dia que ela caiu em si e viu que o propósito de Deus era para Isaac, ela chamou Abraão e disse: mande essa serva ir embora, porque o meu filho não terá parte com ele. E Abraão ficou triste e magoado e foi orar. E o que Deus disse? Escute sua mulher. Quem recebeu o anúncio do nascimento de Jesus? José ou Maria? Primeiro. Ah, é? Eu quero declarar a partir de hoje que toda seta do inimigo na sua mente, mulher de Deus, para descaracterizar você dessa fonte de revelação que Deus te criou para ser, para a tua casa, para o teu marido, seja colocada por terra agora. Que todo manto de Eva que foi ao longo dos anos disseminado na nossa sociedade seja retirado de sobre a sua vida hoje. E a partir de agora você se levante, não com o apelido de um homem dominado pelo pecado, mas pela visão de um Deus criador, que te criou para ser auxiliadora idônea. E a partir de agora, receba de volta essa unção sobre a sua vida, e levante-se como uma mulher de Deus, para receber da parte do Senhor uma reserva de revelação. E todas as vezes que o seu lar precisar de uma ajuda da parte do céu, seu marido, seus filhos vão encontrar em você aquilo que eles não estão enxergando, porque hoje Deus restaura você a posição de auxiliadora idônea. Somente aquelas que recebem podem dar um aplauso ao Senhor nessa noite. Levante sua mão direita, as mulheres, diga comigo: eu sou auxiliadora idônea. Diga mais alto. Deixa eu te mostrar o que Deus fez. Vá para Gênesis capítulo 5.
você ler comigo o 4, o último versículo do 4, e a gente passa para o 5. Último versículo do 4. A Sete nasceu-lhe também um filho, e pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Daí a revelação voltou à família. Agora vá para o capítulo 5, por favor. Leia comigo. Repara só. Veja que onde Deus começa a contar a geração de Adão. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou. Leia agora. E os chamou de quê? Está no plural ou não aí no texto? Me ajuda. Eu sei que você está assustado, mas me ajude. O que é que tem aí no seu texto? Versículo 2: homem e mulher os criou. Estamos no capítulo 5 e versículo 2. E os abençoou. E o que? Lhes chamou, os dois. Lhes chamou. Pelo nome de quê? Pelo nome de quê? Difícil, né? Depois de tantos anos. Ei, você não é Eva, você é auxiliadora idônea. A descendência de Eva não gerou Jesus. Para que Jesus fosse gerado, Deus fez nascer Sete. A partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor. O Senhor voltou a tomar conta daquela família, arrancou o nome Eva de lado e o chamou de Adão. E a partir daquele momento, uma geração santa se levantou numa família de volta ao propósito do Senhor. Está aí na sua Bíblia. Diga as mulheres: auxiliadora, idônea. Diga reserva de revelação. Diga: eu sou o que o meu marido precisa, o que a minha casa precisa, quando a crise chega, ou quando ele precisa de ajuda. Diga: estou lá, aguardando, com uma revelação pronta e fresca da parte do Senhor. E aí você vai ser mãe, e aí você vai educar. Por quê? Porque você entende, você tem uma revelação. Essa revelação vai em cima dos seus dons, talentos e habilidades, e você vai ser submissa. O que é submissa? Tem uma missão principal, e a sua missão subsidia a missão principal. Isso é o mesmo papel das empresas. Quando você entrega seu currículo numa empresa, e você vai trabalhar para a empresa, você é submisso à empresa. A empresa tem visão, missão e valores. Você pega seu currículo, sua faculdade, e vai subsidiar para que aquela empresa alcance seu propósito. Sim? Ninguém se sente mal com isso, mas Satanás colocou as mulheres para se sentirem mal com a palavra submissão, porque elas não entendem qual é a diferença entre ser submissa e ser subserviente. E a diferença está entre ser Eva ou ser auxiliadora idônea. Você que vai casar, que está aí, não sei como é que vocês usam o vocabulário aqui, mas que está aí, né? Não procure um par, procure um propósito. Não é clichê não, é porque você vai se enrolar ou ser um sucesso, depende da sua escolha. Enquanto nós não tínhamos equipe, por mais de 10 anos eu virei à noite na igreja, dormindo no colchão e a minha esposa fazendo a decoração. Se não fosse o mesmo propósito, como você acha que eu estaria? Trabalhamos um tempo de libertação com uma das pastoras nossa. Ela não era pastora, recém-convertida. Passamos
4 anos cuidando da vida dela, em particular, eu e minha esposa. Perdemos muita noite de sono. Quem suporta isso se não estiver caminhando para o mesmo lugar? Então você que é solteiro, quero dizer para você, por favor, me ajude. Eu quero dizer para você, tire seu coração da prateleira. Sabe por quê? Por causa das gôndolas que tem perto do caixa. Preste atenção, solteiros. Tire seu coração da prateleira, por causa das gôndolas que tem perto do caixa. Você já viu alguém pegar algo no caixa, na prateleira, e quando chegar no caixa, olhar aquelas gôndolas do lado e achar algo mais interessante? Aí faz o quê? Não bota nem no lugar, bota ali de lado e pega o mais interessante. Eu quero dizer para você que Ele sabe qual é o mais interessante para você, alinhado ao seu propósito, e vai conduzi-los, os dois, como um só. Ele chamou os dois de Adão para o mesmo propósito. Adão que dividiu a família, botou Eva e Adão. Você não vai ser dividido, você não vai ser rachado, você vai ser um só no Senhor. E os dois vão caminhar debaixo de promessa, e Deus fará cumprir tudo aquilo que prometeu à sua vida. Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa noite? O papel da mulher e o papel dos filhos. Qual o papel dos filhos? Honrar os pais. O senhor não conhece meu pai? Não, não conheço, eu conheço o mandamento. Eu conheço o mandamento. Honrar pai e mãe. Qual o papel dos filhos? Buscar de Deus qual o propósito dele para a sua vida. Se a sua casa não tem uma visão clara para a família. Você pode ser um sucesso independente da sua família, da sua criação, dos seus pais, de onde você vive. Samuel foi um menino que nasceu com um pai que tinha 2 mulheres, e uma tinha confusão com a outra. Aos 6 anos de idade, foi desmamado e levado para o templo. Quando achou que chegando na igreja, ia sair daquela loucura que era a casa dele. Você pode abrir comigo 1 Samuel, por favor? A gente está caminhando para o final. 1 Samuel capítulo 3. Primeiro Samuel capítulo 3. A partir do versículo 15. Desculpe. 1 Samuel capítulo 2. Me perdoe. 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 22. Você está comigo aí? Samuel, o pai dele tinha 2 mulheres. Quantos jovens nós temos nessa noite aqui? Diga amém. Quantos jovens temos aqui? Diga amém. Quantos aqui o pai tem 2 mulheres? Diga amém. Então já tem um, só tem um. Então sua situação está melhor do que a de Samuel. Você acha que os seus amigos da faculdade são difíceis de conviver? Você acha que seus amigos do cursinho são difíceis de conviver? Você acha que os amigos do trabalho são difíceis de conviver? Você acha que as piadinhas que vêm no seu WhatsApp, dos grupos que você precisa estar, como faculdade, etc., lá no seu Facebook, são difíceis de você encarar quando você abre? Você acha que é difícil? Você imagina isso tudo dentro da igreja a partir do filho do pastor. Leia comigo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Samuel sai de casa com 6 anos de idade e vai morar na igreja. Aí diz, poxa, agora estou de boa, né? Larga aquela confusão entre a minha mãe e a outra mulher do meu pai, que é uma danação em casa, ninguém aguenta ficar sossegado. Pelo menos agora eu estou na igreja. Aí chega na igreja, ó,
Era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel. Você pode terminar aí? O que é que eles faziam? Lê aí, gente. O que é que os filhos de Samuel faziam? Aonde? Na porta da igreja. Está aí na tua Bíblia ou não? É difícil? Agora leia comigo o versículo 26. O que diz o 26? Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então suas amizades não têm o poder que você diz que tem na sua vida, meu querido jovem, se você não quiser. É difícil uma convivência dessa, não é não? No templo que Samuel morava, tinha um alojamento. De noite. O que é que os nossos amigos prostitutos conversam de manhã no trabalho, na segunda, sobre o final de semana? Já sabe, né? O que você acha que os filhos de Eli conversavam depois dessas noitadas no alojamento do templo? Sabe o que é que Samuel fez? Pegou a trouxinha dele e foi morar dentro da igreja e não no alojamento. Dormia no lugar mais desconfortável, diante da menorá, chão batido de terra, aos 6 anos de idade, porque entendeu que ele podia ser dono do seu destino e a agenda dele não precisava responder aos seus amigos. Filho é para honrar pai e buscar de Deus a sua rota. Se a família não tem, como a família de Samuel não tinha, no lugar, no altar do Senhor, tem uma voz chamando o seu nome para te dar um destino claro, para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. E aí, qual o papel do homem? E a gente caminha para o final. Não sei quanto tempo me deram, mas eu acho que eu já estourei. O papel da mulher, auxiliadora idônea, ou minha pequena Eva. Eva, o nosso amor na última espaçonave pode ser. Qual o papel dos filhos? Honrar os pais e buscar sua visão em Deus. Se a família já tem, ótimo, se encaixa e parte. Se não tem, deixa tudo lá e vem para o altar. Aqui tem uma visão de Deus para você. E mesmo que você encontre maus exemplos aqui, porque somos seres humanos, não é desculpa de você não andar em santidade, porque quando Deus fala, é uma questão de obediência, a gente querer ou não fazer. Deus falou pessoalmente com Caim, antes dele matar Abel: se você fizer certo, você vai ser aceito. Mas eu quero te dizer algo: há uma vontade de matar o teu irmão batendo na porta do teu coração, e cabe você dominá-lo. E ele saiu da presença de Deus. Não tinha profeta não tinha bispo, não tinha pastor, era Deus falando com Caim. Saiu da presença e disse: Abel, eu queria bater um papo com você, vamos passear no campo. E você sabe da história. Ouvindo Deus. Então quando a gente quer, a gente ouve Deus no devocional. Quando a gente quer, a gente ouve Deus no louvor. Quando a gente quer, a gente ouve Deus na coreografia. Quando a gente quer, a gente ouve Deus na decoração. Quando a gente quer, a gente ouve Deus com o bispo. Quando a gente quer, a gente ouve Deus na célula. Quando a gente quer, a gente ouve Deus no outdoor. Quando a gente quer ouvir, a gente ouve Deus no adesivo de um carro. Quando a gente quer ouvir, a gente ouve Deus. Todo dia alguém manda uma mensagenzinha de Deus no nosso WhatsApp, no nosso Facebook. Quando a gente quer ouvir, Paulo disse em Romanos capítulo 1, que a natureza reflete a glória e a vontade de Deus. Então todos os homens são indesculpáveis. O Senhor não conhece a minha turma, eu não conheço a sua turma, mas posso definir
que sua turma não lhe respeita porque você não se posicionou. Estou fazendo MBA em gestão estratégica de pessoas. E aí me perguntaram, qual é o seu curso de formação? Teologia. Não é grande coisa não, mas eu me posicionei. A partir dali, você se posiciona? No trabalho? Ou é agente secreto do reino de Deus? Você é crente? Quando você se posiciona, o Senhor te respalda. E qual o papel dos homens? Ser técnico desse time. Ser técnico desse time. Ter a visão de Deus para a família. Deus deu a Abraão. Colocar em ordem a sua casa. E treiná-los. 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 Tudo o que você quer para você, você tem que treinar. Abraão tinha uma fazenda enorme. Mas quando foi lutar contra os 5 reis, ele escolheu os treinados por ele. Abraão tinha 318 servos treinados por ele. Mas quando decidiu buscar uma mulher para Isaac, chamou Eliezer. Porque ele fez o parto de Eliezer. Treinou Eliezer. No nível que disse, coloque a mão no meu órgão genital para jurar que você vai pegar uma mulher da minha família. A palavra coxa, pode procurar no hebraico, é sobre, coloque sua mão sobre o meu órgão genital. Tinha intimidade? Então o homem foi colocado como técnico. Você tem os filhos, que você precisa enxergar quais são os dons, os talentos, direcioná-los a desenvolvê-los a partir de uma visão de Deus. Você tem uma mulher que é o craque do time. O craque, quando o time está ruim, o técnico chama quem? O craque, ou não? Na verdade, em geral, o capitão. E o craque entra em campo e bota o time em ordem. Então você, homem, tem um craque. E eu tenho uma notícia ruim para você. O craque não precisa de técnico, mas o técnico precisa de um craque no campo. Quantos técnicos já passaram pelo Barcelona? Mudou a performance de Neymar? Mudou a performance do Messi? Mudou o estilo de jogo do Barcelona? Mas você precisa desse técnico, porque o poder de influência Deus deu a ele. E quando você tiver em dúvida, em dificuldade, nas lutas da sua vida, de prover para a sua família, que a sua concentração estiver debilitada, você vai ter um auxiliador idôneo, que vai ter uma reserva de revelação, para dizer para você, amor, Deus tem falado isso conosco. E aí ele diz, é mesmo? É, então pode falar com os meninos. Aí o craque entra em campo, coloca as coisas em ordem, e Deus faz cumprir a promessa dele sobre a família. Como você tem sido como técnico? Seus filhos caminham na igreja, mas caminham lá fora. Eles têm dons, talentos e competências que já nasceram com ele. Como você discerne isso? Como você direciona ele? Eu digo para o Josué, papai, fulano está fumando. Eu disse, é porque ele não quer ser uma pessoa de sucesso. Aí ele joga nicotina no cérebro e começa a falar com ele sobre o propósito de Deus para a vida dele. Então eu faço uma campanha contra o cigarro, não dizendo não, mas dizendo sim para o que Deus tem para a vida dele. Reconstruindo os muros. De frente de cada casa há uma responsabilidade de construção. E Deus levantou a família
como a base de um reino e trouxe um congresso para colocar você no lugar certo, na função certa, debaixo da unção certa. As mulheres deixando de ser apenas Eva e voltando a ser uma auxiliadora idônea, uma reserva de revelação de Deus. Os filhos voltam ao princípio da honra. Honra não é protocolo, honra é motivacional, passa pela emoção. Eu servi o exército e eu tinha oficiais que não valiam honra. Então eles falavam comigo, eu ficava em posição de sentido, protocolarmente. E quando ele saía, eu não era crente, mandava ele ir para vários lugares. Isso é honra? Não, isso é protocolo. Isso é protocolo, medo de punição. Checklist. Honrar não é protocolo, honrar é coração. Não importa se seu pai é drogado, bêbado, prostituto, se traz sua mãe, se bate na sua mãe, não importa. Você tem um futuro. E você olha para o seu futuro. Viver longos dias e em paz. Essa é a recompensa. Então você honra seus pais. Se tem um projeto de Deus claro na sua família, o que é que você faz? Você se submete e caminha. Se não tem, faz como Eli, como Samuel. Desmamou, se entendeu de gente, já começa a buscar o altar do Senhor para começar a viver aquilo que Deus tem para você. E você, meu querido homem, macho, coisa linda, feito pela mão do Eterno, faça como o Tite, passe um ano parado no futebol brasileiro e vá para a Europa, se atualize e volte e faça do Corinthians o time que é. Instituir uma visão. Entra técnico e sai técnico e o Corinthians não perde. Sou corintiano não, querido. Negócio de futebol eu gosto, mas só para assistir, não tenho partido. Só estou te dando uma instrução e trazendo um ambiente mais claro para a gente. Dê um tempo para você. Alinhe sua rotina. Compre livros. Comece a ler. Você é técnico. Não fique como o brasileiro que acha que vai deixar o nosso futebol cair na desgraça que caiu para entender que a gente não entende mais. E aí os técnicos foram para a Europa estudar, para hoje fazerem o que estão fazendo nos times. Cuca voltou agora, pegou o Palmeiras, já é outro time. Não é verdade? Você quer acompanhar? Estou falando bobagem? Não. Então talvez você precise dar um tempo para você. Tirar dos seus planos o tênis de R$900, que você nem precisa dele. Um tênis para maratona, 21 quilômetros. Você mal se arrasta pela casa, quer comprar um tênis de R$900, porque é Nike, não sei das quantas. Pô, compra um tênis de 140, 150, irmão, tu não corre. Não porque está vindo o iPhone 8, você vai dar R$6.000 num telefone. 2 câmeras, o que é que você vai fazer com o diabo de 2 câmeras? Não sabe nem usar. Você já viu que tem gente, né? As pessoas que podem ter as coisas, elas não chamam pelo nome. Oh, me dá meu telefone aí. Quem faz de tudo para ter uma coisa diferente, você pega meu iPhone aí. Já viu? Talvez você precise dar um tempo, dar uma paradinha, realinhar seus investimentos e dizer: Senhor, eu vou entrar nessa linha. Compre os livros de John Maxwell sobre liderança. O Líder 360 graus, é maravilhoso. Se você não pode comprar, baixa em PDF, está livre já na internet. Dá um tempo para você. Porque Deus quer fazer você um técnico vitorioso. E através de você, um time vitorioso. Porque Ele criou um craque para você. E está levantando uma seleção poderosa na sua família. Essa seleção vai reconstruir os muros e será a base do reino de Deus. Quem está aí comigo nessa noite?